Se eu te disser que o protagonista de Jujutsu Kaisen poderia simplesmente desaparecer da própria história por vários capítulos e o mundo inteiro continuaria girando do mesmo jeito, você ia achar que eu enlouqueci ou que eu finalmente tive coragem de falar uma coisa que muita gente sente, mas tem medo de admitir? Porque a verdade é que existe um desconforto silencioso quando a gente fala de Yuji Itadori. Ele é carismático, ele é forte, ele é esforçado, ele também é simpático e ele sofre como poucos protagonistas sofreram. Mas quando você começa a analisar friamente o papel dele dentro da estrutura do mangá, você percebe que talvez ele seja o protagonista mais substituível da nova geração de shounens. E isso não é um ataque gratuito ao personagem, é apenas uma análise baseada exclusivamente no que o próprio mangá construiu até aqui. Então calma, respira um pouquinho, pega alguma coisa para comer, porque hoje a conversa vai ser longa e eu não estou aqui para falar que o Itadori é ruim, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um personagem extremamente interessante, só que interessante não significa indispensável. E é aí que mora a nossa provocação de hoje. Porque quando a gente pensa em protagonistas da nova geração, a gente pensa em figuras que movem o mundo ao redor deles, personagens que são o eixo central da narrativa e que dobram o sistema, que impõem sua presença de forma tão forte que a história depende deles para existir. E quando você coloca o Yuji Itadori nessa mesma mesa junto com protagonistas contemporâneos, a pergunta começa a ficar um pouco desconfortável. Será que o mundo de Jujutsu Kaisen depende dele, ou ele é só mais uma peça dentro de uma engrenagem muito maior? Para a gente entender tudo isso, a gente precisa voltar ao começo. O mundo de Jujutsu Kaisen é um sistema brutalmente meritocrático na aparência, mas completamente determinista na sua essência. Técnicas inatas, linhagens, energia amaldiçoada e talento nato. Quem nasce com dom, nasce com valor. Quem não nasce, luta para sobreviver. Desde o primeiro episódio, o próprio Satoru Gojo deixa muito claro que o talento define quase tudo dentro desse universo. O sistema aqui não é justo, ele é estruturalmente desigual e é justamente por isso que personagens como a Maki, o Toji e até mesmo o Geto se tornam tão simbólicos dentro da obra. Eles enfrentam o sistema ou representam extremos dele. E onde o Itadori entra nisso? Ele entra como acidente. Ele não é herdeiro de um clã tradicional, ele não foi criado dentro do mundo Jujutsu, ele não nasceu com uma técnica inata conhecida, e ele não carrega uma ideologia própria que queira reformar o sistema. Ele é literalmente um garoto que engoliu um dedo amaldiçoado para salvar as pessoas e acabou virando o receptáculo do maior desastre da história dos feiticeiros, o rei das maldições, Hyomen Sukuna. A própria existência dele como protagonista depende de outra entidade. Ele só é relevante porque Sukuna está dentro dele. E aí começa o incômodo, porque quando você tira o Sukuna da equação, o que sobra? Sobra um garoto com força física absurda, sim, mas que durante grande parte da obra não possui uma técnica própria. Ele aprende o básico da manipulação de energia amaldiçoada, desenvolve o Black Flash em momentos críticos, evolui em combate corpo a corpo, mas estruturalmente ele não é o motor das grandes decisões do mundo Jujutsu. Ele reage aos eventos, ele sofre as consequências, ele carrega o peso, mas ele raramente define o rumo macro da narrativa. Repare como os grandes movimentos da história não nascem da vontade do Itadori. O incidente de Shibuya não acontece por causa dele. O plano de Kenjaku não gira ao redor dos desejos pessoais dele. O colapso estrutural da sociedade Jujutsu não foi causado por uma escolha estratégica dele. Ele é apenas a peça central como recipiente, mas não como um agente transformador. É como se o Itadori fosse o campo de batalha onde as decisões dos outros acontecem. E isso fica ainda mais evidente quando você compara o impacto individual de outros personagens. Gojo Satoru redefine o equilíbrio do poder simplesmente por existir. Geto inicia um movimento ideológico que altera o mundo Jujutsu. A Maki destrói um clã inteiro e simbolicamente implode uma estrutura tradicional. Mesmo personagens secundários como o Nanami deixam marcas filosóficas profundas na obra. Já o nosso Itadori, apesar de carregar um sofrimento absurdo e desenvolver uma empatia genuína, continua sendo moldado pelo sistema em vez de moldar o sistema. E antes que alguém venha aqui nos comentários dizer que esse é o ponto da obra, sim, isso pode muito bem ser intencional, mas isso não muda o fato de que dentro da lógica estrutural, ele é substituível, porque se o objetivo do sistema era criar um receptáculo para o Sukuna, teoricamente outro corpo poderia cumprir essa função. O próprio mangá deixa claro que a execução dele era uma opção desde o início. Ele está vivo por conveniência estratégica. Ele é mantido porque é útil,
não porque é insubstituível. Isso não significa que ele não tenha momentos grandiosos. A luta contra o Mahito é um divisor emocional gigantesco. O trauma após Shibuya é devastador. A forma como ele internaliza a culpa pelas mortes causadas por Sukuna é uma das construções mais humanas da obra. O problema é que a humanidade não necessariamente equivale à centralidade estrutural. Ele é o protagonista emocional, mas não necessariamente um protagonista sistêmico. E isso fica ainda mais gritante quando o Sukuna finalmente se separa dele. A partir desse momento, o que resta é o Itadori sem a âncora narrativa que justifica sua posição especial. E o que o mangá faz? Ele continua relevante, mas agora pela persistência, pelo esforço, pela adaptação e não por um status único. Ele precisa se reinventar para continuar existindo na história. Isso é bonito, é forte, é admirável, mas também revela o quanto a posição dele nunca foi garantida por algo exclusivamente dele. Se usarmos um critério simples para medir o protagonismo, como por exemplo o impacto estrutural, agência narrativa e singularidade de papel, o Itadori começa a aparecer o mais descartável dentro da lógica fria do sistema, pois ele não lidera um movimento, ele não herda uma técnica lendária específica que só ele possui desde o nascimento, e ele não carrega uma linhagem mística que o torne peça insubstituível. Ele carrega apenas o sofrimento, a determinação e uma vontade quase ingênua de dar às pessoas uma morte digna. Isso é lindo do ponto de vista humano, mas é frágil do ponto de vista político dentro daquele universo. E talvez seja exatamente essa a ironia genial da construção dele como personagem. Porque enquanto outros protagonistas da nova geração gritam que vão mudar o mundo, o Itadori basicamente diz que só quer salvar quem puder e morrer da forma que faça sentido. Ele não quer ser um símbolo, ele também não quer ser um revolucionário e muito menos ser o mais forte do mundo. Ele quer apenas evitar que as pessoas morram de maneira injusta. E isso, manito, é quase pequeno demais para um universo tão brutal e ainda assim é profundamente humano. Mas o que torna ele descartável não é a falta de qualidade, é a forma como o sistema Jujutsu funciona. Ele é um sistema que cria e destrói peças constantemente. Feiticeiros morrem jovens, as missões são suicidas e o valor de uma pessoa é medido por utilidade. Dentro dessa lógica, o Itadori é apenas útil enquanto cumpre a sua função. E isso é cruel, porque nós como leitores nos apegamos emocionalmente a ele, mas o mundo ao redor dele não é construído para proteger os protagonistas. Existe uma cena recorrente na obra onde fica claro que os feiticeiros são tratados quase como ferramentas. Eles são enviados para resolver problemas até quebrarem. E o Itadori internaliza isso como poucos. Ele aceita a própria execução futura como parte do contrato implícito. Ele sabe que está vivo com prazo de validade. Isso é pesado demais para um adolescente, mas ele aceita com uma serenidade que beira o absurdo. Ele não luta contra o sistema querendo destruí-lo, ele aceita o papel e tenta extrair humanidade dele. E é aqui que a discussão fica ainda mais interessante, porque talvez o Itadori seja descartável no sistema, mas indispensável na sua mensagem. Ele representa a humanidade que o sistema tenta apagar, e também representa a empatia num mundo que valoriza o poder acima de tudo. Ele também é a tentativa de provar que mesmo dentro de uma engrenagem cruel, ainda existe espaço para a escolha moral. Só que escolha moral não impede que o mundo continue girando. E essa é a parte mais desconfortável de tudo isso. Se ele morresse em determinado ponto da história, o sistema continuaria existindo. O Sukuna continuaria sendo ameaça em outro corpo potencial. Já o Kenjaku continuaria executando seus planos, e o mundo não entraria em colapso por causa da ausência do Itadori, diferente de personagens cuja mera existência altera o equilíbrio global. E talvez seja por isso que ele dói tanto como protagonista, porque ele não é especial da forma tradicional. Ele não é escolhido pelo destino como herdeiro supremo. Ele é escolhido pelo acaso e mantido pela utilidade. Ele é, no fim das contas, o retrato perfeito de um ser humano tentando encontrar significado em um mundo que não promete nada em troca. Então, quando eu digo que Itadori é o protagonista mais descartável da nova geração, eu não estou diminuindo ele como personagem, eu estou apenas apontando para a brutalidade do universo em que ele existe. Ele talvez seja substituível na lógica fria do poder, mas insubstituível na lógica emocional da narrativa, e essa dualidade é que o torna ele tão interessante. Talvez o maior ato de rebeldia do Itadori não seja derrotar vilões ou alcançar um novo nível absurdo de poder, mas continuar escolhendo ser humano em um mundo que trata as pessoas como ferramentas. Talvez o fato de ele não ser estruturalmente dispensável seja justamente o que o torne tão próximo da gente. Até porque nós também não somos centros do universo.
o mundo continuará sem nós, e ainda assim as nossas escolhas importam para quem está próximo de nós. E é aí, manito, que eu quero jogar a pergunta pra você, porque essa conversa não termina aqui. Se o mundo de Jujutsu Kaisen não depende exclusivamente do Itadori para continuar, isso torna ele um protagonista fraco ou torna a obra mais corajosa por assumir que nem todo herói é o eixo do universo? Será que a grandeza dele está justamente em ser pequeno dentro de algo tão maior? Deixa aqui nos comentários a tua humilde opinião. Se você curtiu essa análise mais provocativa, já deixa o like porque isso já ajuda demais o canal. E aproveita também para se inscrever para não perder as próximas discussões, onde a gente vai continuar desmontando personagens que parecem intocáveis. E também já aproveita para deixar aqui nos comentários qual seria o próximo personagem ou obra que você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, te encontro no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima. Valeu!